Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Espero que todos tenham tido uma santa e feliz Páscoa, como aconteceu comigo também, e estamos na oitava de Páscoa e no tempo pascal. Uma palavrinha ao Padre Anselmo de agradecimento pela sua presença aqui mais uma vez, é meu novo companheiro nesta programação e ele também se dirige inicialmente ao nosso público. É com grande alegria no coração, amigos telespectadores da Rede Vida, muito feliz por estar aqui convosco, querido Padre Fernando. Também tive uma boa Páscoa, não obstante a quantidade de trabalhos pastorais realizados em nossa paróquia, e acredito que a alegria é muito grande porque, através deste meio precioso de comunicação e, sobretudo, deste programa, nós podemos fazer um grande trabalho de evangelização. Muito bem. Eu estava praticamente encerrando a famosa carta aos Hebreus, que pudemos ler e meditar durante diversas semanas seguidas. Não é o texto mais importante do Novo Testamento, mas é um texto precioso, porque nos fala do sacerdócio de Jesus. E não apenas do sacerdócio passado, mas presente, porque Jesus é sacerdote no céu, onde vive agora a interceder por nós, junto a Deus, seu Pai, em nosso favor. Bem, a carta aos Hebreus está terminada. E depois de refletir diversos dias, eu achei por bem iniciar um tema, mas um tema longo, que é a paixão. Parece incrível. Estamos no tempo pascal, estamos no início do tempo pascal, quase no segundo domingo da Páscoa, e eu começo a falar da paixão. Mas, caríssimo telespectador, caríssima telespectadora, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus é a única coisa que tem a igreja. É o único culto que nós oferecemos a Deus. O ano inteiro, qualquer que seja a solenidade ou festa que celebramos, que fazemos? Celebramos a Eucaristia. Natal, Páscoa, Todos os Santos, Imaculada Conceição, São Pedro e São Paulo, São João, que fazemos na igreja, celebramos a Eucaristia, memorial da paixão de Jesus. Não temos outro culto, propriamente dizendo, a não ser a paixão. E posso afiançar e antecipar que os evangelhos foram escritos de trás para diante. Primeiro a paixão e depois o que veio antes da paixão, como um interlúdio, uma preparação para a narração da paixão. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Padre, possivelmente as pessoas carreguem consigo a seguinte ideia. Todos nós aprendemos desde muito cedo, alguns ainda na catequese, que a finalidade das Sagradas Escrituras, sobretudo dos Evangelhos, é nos trazer uma mensagem catequética e, portanto, salvífica. Iniciando um estudo sobre a paixão, talvez essa seja a pergunta do nosso querido telespectador. Até que ponto nós podemos dizer que a narrativa sobre a paixão e os demais textos do Evangelho foram e são fiéis à história? É uma pergunta delicada, complicada
e que não pode ser respondida com 6 palavras ou num programa do tamanho deste aqui. Em se tratando da paixão, que é o texto por onde vamos iniciar nossas reflexões, eu posso dizer que nunca os 4 evangelistas estiveram tão de acordo entre si como neste particular. Nós temos 2 evangelistas que não se conheceram: Marcos e João. Os 2 outros, Mateus e Lucas, conheceram Marcos ao menos no texto escrito. Pois bem, a concordância entre Marcos e João, em que pesem as grandes diferenças, Marcos com a balança pesando mais para a humanidade de Jesus, João com a balança pesando mais para a divindade, mesmo assim, as concordâncias são muito grandes. Múltipla atestação, e isto para o exegeta, para o historiador, é uma fonte preciosa e podemos dizer que nada há de mais certo na vida de Jesus do que a sua paixão narrada nos evangelhos. Jamais a igreja iria inventar que o seu protagonista, o seu herói, foi alguém cruelmente sacrificado, cruelmente executado. Nós estamos tão acostumados a ver crucifixos que não nos damos mais conta do escândalo que aquilo produziu naquela primeira Sexta-feira Santa da história. E, no entanto, foram honestos. Descreveram o herói que se tornava sempre mais elevado até ser considerado divino como um pobre crucificado entre 2 ladrões. Isto não é absolutamente invenção da própria igreja. Agora, em se tratando de outros textos do Evangelho, precisamos ver as fontes, a múltipla atestação, se sim ou se não, e estudar cada texto em particular, lembrando-nos que eles não foram escritos 200 anos depois dos acontecimentos. Foram escritos Marcos 40, Mateus e Lucas uns 70 anos depois da paixão, mas ainda na 2ª geração cristã. Está respondida a pergunta? Sim. Bem, mais alguma coisa? Provavelmente o senhor iniciará a reflexão sobre a paixão partindo do Evangelho de Marcos. E por quê? Porque é o mais antigo. É o mais antigo, é o mais primitivo. 2 outros evangelistas copiaram Marcos em boa parte, Mateus e Lucas. Nos outros evangelistas, que seriam Mateus, Lucas e João, a meu ver, não sei se o mesmo procede na leitura do nosso querido telespectador, as ideias são muito claras. Lucas tenta apresentar Jesus como o justo, capaz de reparar as nossas faltas. Mateus nos convida a olhar um Jesus que do alto da cruz foi capaz de cumprir as promessas antigas do Israel passado. João trabalha com a glorificação, ainda que no meandro da dor. Padre, e Marcos? Onde ele começa e aonde ele quer levar o seu leitor? Marcos começa o seu evangelho dizendo o seguinte textualmente: Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas na trama do evangelho, este título desaparece, para só reaparecer
na boca do centurião que vê Jesus morto na cruz. Verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Mas, como eu disse, em Marcos, a balança pesa mais para a humanidade do que para a divindade de Jesus. Cada evangelista viu Jesus sob uma luz diferente. E o verdadeiro Jesus está nos 4 retratos que os 4 evangelistas nos apresentam. Agora, eu vou começar a ler devagar, atentamente, fazendo exegese dos versículos a partir do final da última ceia. Eu não vou incluir na reflexão sobre a paixão a última ceia. Eu deixo isto para uma outra ocasião, para outros programas que certamente virão. Todos os evangelistas dizem que Jesus se levantou da mesa e, deixada a sala do cenáculo, se dirigiu a um lugar chamado Getsêmani. Pode ler aí o versículo 32 do capítulo 14 de Marcos. Vamos fazer um intervalo, e já estão me dizendo que está na hora, e ele volta com o texto logo mais. De volta ao nosso programa, eu tinha pedido ao padre que lesse o primeiro versículo onde eu inicio a narração da paixão, em Marcos, capítulo 14, versículo 32. E foram a um lugar cujo nome é Getsêmani. Bem, vamos parar por aqui. Foram a um lugar chamado Getsêmani. Esta palavra não tem nenhum significado teológico. Portanto, ela tem tudo para ser histórica. Se ela tivesse alguma valência teológica, poderíamos dizer isto é teologia, não é história. Muitos comentadores do passado sempre relacionaram, sobretudo os padres da igreja, a localização do jardim. E nos escritos eles sempre aproximam o jardim do Éden, o jardim das aparições, ao jardim das oliveiras. Procede, padre? Não, não procede. Do ponto de vista puramente exegético, não. Se querem fazer teologia mística, aí eu daria a mão à palmatória, mas exegeticamente não. Como a palavra não tem nenhum significado, nenhuma valência teológica, ela tem tudo para ser histórica. Porque para que inventar uma palavra desconhecida como esta e que só aparece aqui? Agora, o que é Getsêmani ou Getsemani? É uma palavra que vem do semita, hebraico ou aramaico e que significa lugar da prensa do óleo, da azeitona, para fazer o óleo de oliveira. Esta chácara, vamos chamá-la assim, deveria estar situada no Monte das Oliveiras. Agora, quem vai a Jerusalém hoje encontra-se com o Monte das Oliveiras. Claro, é uma montanha enorme. Lá existem muitas casas de retiro, lá existem muitos conventos, lá existem outras residências e até igrejas de cristãos de outros níveis que não católicos como nós. Getsemani não é a montanha. A montanha se chama das Oliveiras e é já mencionada bem no Antigo Testamento.
Getsemane só aqui. Deveria ser uma pequena chácara dentro de alguma localidade dessa montanha. Agora, querer ser mais preciso do que isto não dá mais para nós. É verdade, os padres franciscanos, que são os que cuidam da Terra Santa e dos lugares santos nas mãos dos católicos, têm ali uma propriedade, aliás, uma basílica bonita, chamada Basílica da Agonia, bem escura, feita com alabastro, apropriada para a oração e a reflexão, com uma pedra enorme diante do altar, que quer simbolizar a pedra onde Jesus teria caído em oração. Ali fora, no convento deles, mas à vista dos turistas, existem oliveiras seculares de muitos e muitos séculos. Alguma daquelas oliveiras poderia ser do tempo de Jesus? Eu duvido, porque Flávio Joséfo nos diz que na famosa, tristemente famosa Guerra Judaica, os romanos não tinham mais onde buscar tanta madeira para crucificar tantos judeus. Eu acredito que aquelas oliveiras sejam seculares, mas que tenham 2000 anos, embora sejam impressionantes para ver, sobretudo o redor, a circunferência, não acredito que sejam testemunhas do que aconteceu ali com Jesus. Continue. E ele disse a seus discípulos: permanecei aqui enquanto vou orar. Continue. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a apavorar-se e a angustiar-se. Bem, aqui salta aos olhos a regra dos 3, que nós vamos encontrar em outros textos dos Evangelhos da Paixão. 11, Judas já tinha saído. Agora 8, com 8 entrou lá e levou consigo 3. 11, 8, 3. E depois, sozinho, 11, 8, 3 e 1. Que significa isto? Isto aqui é uma teologia clara de Marcos. É a famosa regra dos 3, para indicar de maneira plástica e de maneira bastante dramática a solidão em que entra Jesus. Jesus entra numa solidão inaudita. Não apenas numa solidão, ausência de amigos do lado, mas numa solidão que foi um verdadeiro abismo de dor. Permanecer aqui enquanto vou orar. Continue. E disse-lhes: minha alma está triste Pera, até você a acha morte. que... Você leu o 33? Sim. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a apavorar-se e a angustiar-se. E disse-lhes: minha alma está triste até a morte. Bom, começou a apavorar-se e a angustiar-se. O verbo grego que está por detrás do texto, o verbo primitivo, que saiu da pena do evangelista, é o famoso verbo ektambeistai, e significa uma total confusão. Isto é, Jesus ficou inteiramente confuso, o que aqui vem traduzido por apavorar-se e a angustiar-se. São verbos mais tranquilos do que uma confusão mental absoluta. Foi nisto que entrou Jesus. Padre, essa confusão absoluta de Jesus que o Senhor nos descreve,
É porque certamente ele, como que numa fagulha de segundos, perdeu o senhorio de si mesmo, ou esta confusão interior deveu-se à fuga dos seus melhores amigos? A confusão se deveu a tudo. Se deveu à fuga, mais do que à fuga, eles não fugiram. Eles estavam incapazes de compreender a altura e a importância do momento que estavam vivendo. Em segundo lugar, Jesus teve pavor e medo da sorte que o esperava. Ele havia dito, mas quando chega perto, se treme, se chora, se apavora. E, mais, você já leu, minha alma está triste até a morte. O que significa isto? Isto pode significar algumas coisas. Primeiro, minha alma está numa tristeza mortal. Segundo, estou tão triste que prefiro morrer. Terceiro, não aguento mais esta confusão. Quarto, esta tristeza me está matando. Padre, um esquema simplesmente inconcebível de acordo com a dissertação do quarto evangelho. Apresentar um Jesus, primeiro, tão humano, segundo, tão humano e humano de tal modo a ponto de demonstrar toda a sua humanidade e fraqueza. Exatamente. Jesus tem as duas faces. E sempre foi difícil na cristologia balancear bem humanidade com divindade. Isso sempre foi uma grande tentação desde os tempos da criação do gnosticismo. Não é? Mas, infelizmente, é essa a nossa fé, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, sendo que uma natureza não se mistura com a outra. Marcos aqui está claro na natureza humana de Jesus. Quem cai por terra em Marcos é Jesus. Em João, quem cai por terra são os que vieram prendê-lo. Bem, o nosso tempo está encerrado. Nós temos que terminar por aqui. Alguma coisa foi vista. Espero que este seja o estilo bem conhecido e apreciado do relato da paixão. Muito obrigado. Tenham todos um bom domingo e até a próxima semana, se Deus quiser. Um grande abraço para você, caro amigo e irmão que nos acompanha através da Rede Vida. Deus os abençoe.